Olá, alunos do Fluxo Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo de Direito Ambiental, o terceiro da nossa série. E hoje nós vamos tratar do tema licenciamento ambiental. Bom, no primeiro vídeo nós tratamos sobre proteção constitucional do meio ambiente, os dispositivos que a Constituição traz, sobre tutela direta e indireta do meio ambiente. No nosso segundo vídeo nós conversamos sobre os espaços territoriais especialmente protegidos, falamos de unidades de conservação, falamos de áreas de preservação permanente, falamos de reserva legal e hoje nós trataremos sobre o licenciamento ambiental. Qual que é o fundamento constitucional deste Instituto de Proteção? O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5º da Constituição. Nós vimos bem no nosso primeiro vídeo. De que fala esse dispositivo? Que incumbe ao poder público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Então, nessa função, com base no princípio do controle do poluidor pelo poder público, ou no princípio do limite, a Constituição impõe esse dever. Então, quando nós falávamos a partir do caput, que é um dever constitucional do poder público garantir e efetivar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, todos esses instrumentos trazidos pela Constituição também se tornam um dever do poder público, um dever. Por isso, o licenciamento parte justamente a partir dessa ideia, dessa noção de que o poder público precisa limitar, controlar as atividades, os empreendimentos econômicos para a garantia da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, justamente também, consequentemente, para garantir a qualidade de vida, para reduzir, para acabar retirando qualquer possibilidade de risco para a vida também das pessoas. Então, existe uma ideia, uma noção ampla da proteção ao meio ambiente também como proteção de cada indivíduo, também da sociedade, como nós vimos no nosso primeiro vídeo. Bom, e o que é o licenciamento ambiental? Qual que é a natureza deste instituto? Bom, é um procedimento administrativo. Simples, é a natureza de procedimento administrativo. E qual que seria o objetivo, Qual que é o objeto desse procedimento? São os estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes sob qualquer forma de causar degradação ambiental. Então, de uma forma geral, qualquer atividade, qualquer empreendimento que possa causar, que existe possibilidade de causar um dano, tanto fala efetivo ou potencial, seja efetivo ou potencialmente poluidor, está sujeito ao licenciamento ambiental. Então, é uma exigibilidade, Ele é uma obrigatoriedade do empreendimento, primeiro, que utiliza recursos ambientais. Qualquer empreendimento que utilize recurso ambiental está sujeito a um licenciamento, a esse procedimento que justamente visando controlar. Dentro desse procedimento é feito vários estudos ambientais, estudos sociais, estudo da área, da região atingida, é composto de várias fases, como nós veremos, analisando os impactos daquela atividade, daquele empreendimento para a vida das pessoas, os impactos ambientais, para os recursos ambientais, para as espécies, a fauna, a flora. Tudo isso é analisado, tudo isso é estudado dentro desse procedimento. Então, por isso ele é necessário, por isso ele é exigível em todas as situações,
para a localização, a construção, a instalação, a ampliação, a modificação e a operação dos empreendimentos e atividades. Então, com base nesse procedimento que é feito previamente, né? Na verdade, são várias fases, vão sendo feitas à medida que o empreendimento vai sendo também evoluindo, né? Antes de iniciar a atividade. E, claro, nós veremos as fases. Ele vai sendo realizado e cada etapa é concedida uma licença. Então, a licença em si, ela é um ato administrativo, só que é um ato administrativo que decorre do procedimento de licenciamento. Então, nós não podemos confundir licenciamento, que é o procedimento, com a licença ambiental, que é o ato administrativo que resulta desse procedimento, né? É a autorização. Vou dar uma licença para aquele empreendimento para que ele possa operar, né? Ou para que ele possa iniciar a sua localização, a sua instalação. Então, a licença é o ato administrativo, o ato final de cada etapa do licenciamento. Mas, repetindo, todo empreendimento, toda atividade que utilize recurso ambiental, que seja efetivo potencialmente poluidor ou capaz de causar alguma degradação ambiental, precisa passar por esse procedimento de licenciamento ambiental. Bem, o licenciamento ambiental, ele se dá por um único ente, apenas o ente responsável pelaquela região ou pelaquela área ou pelaquela atividade que vai licenciar, ou é o Estado, ou é o município, ou é a União. E aí, essas competências, isso é definido na própria Lei Complementar 140 de 2011, quando nós falávamos lá no primeiro vídeo sobre competência ambiental, que é a competência material, que é justamente essa competência para exercer, para executar as ações voltadas para a questão ambiental. Dentre elas está essa competência para o licenciamento, né? Então, como que a gente vai saber qual que é o órgão, qual que é o ente que vai ter competência para licenciar? A gente precisa olhar a Lei Complementar 140, quais as áreas. E aí, mais uma vez, a gente volta naquela ideia geral, naquele critério geral de preponderância do interesse, né? Normalmente é aquela atividade ou os impactos daquela atividade. Qual que é o interesse, qual que é a proporção, a dimensão dos possíveis impactos daquela atividade. É apenas local? Interesse local? Então, vai o município. É interesse mais regional, pode abranger mais de um município? Então, é o Estado. Então, isso vai depender muito. Então, mas o critério primeiro é o critério da preponderância do interesse. Claro que aprofundadamente nós vamos ver depois que existem outros critérios, mas aqui nesse vídeo nós estamos trazendo apenas uma noção geral, e por essa noção geral o critério primeiro é o da preponderância do interesse. Então, a partir desse critério nós vamos descobrir qual que é o ente que vai ter competência para licenciar. E aí, descobrindo o ente, apenas aquele ente, ou é apenas o município, ou é apenas o Estado, ou é apenas a União que vai licenciar. Não existe interposição, não existe cumulação, não existe o município, o Estado, todos têm que autorizar para que aquela atividade aconteça. Não. Então, vai depender da competência. Então, ele é licenciado por um único ente. O licenciamento ambiental, ela é uma função do Poder Executivo. Ela decorre da competência material, da competência executiva, como nós vimos no nosso primeiro vídeo, das competências. Então, por ser uma função do Poder Executivo, não é possível a intervenção, não é possível que o Poder Legislativo determine que
o licenciamento precisa passar por uma sabatina numa assembleia ou no Congresso, ou determine que precisa ter autorização do Congresso ou de uma Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal para que seja autorizado aquele licenciamento. Isso violaria o princípio da separação dos poderes, porque o licenciamento, por ser uma competência material executiva, ela é uma função, é uma função do órgão ambiental do poder executivo. Justamente por ser competência material, dela decorre também a competência para fiscalizar. Então, o ente tem o poder de polícia para exercer a fiscalização sobre aquele licenciamento que a ele compete. Então, se determinado ente, com base naquelas atribuições da Lei Complementar 140 de 2011, bem definidas, com base no princípio da preponderância do interesse, fixou-se, esse município é o município X que é competente para o licenciamento, então, ao mesmo tempo, é o município X que é competente para fiscalizar, para exercer o poder de polícia sobre aquele licenciamento, sobre as etapas do licenciamento, se está sendo cumprido adequadamente, corretamente pelo empreendedor, né? Então, claro que isso, né, o fato de o ente licenciador, o ente responsável pelo licenciamento, também ser o ente competente primeiro para fiscalizar, para o exercício de poder de polícia, isso não impede a fiscalização por órgãos de outros entes, pelo IBAMA, pelo órgão estadual, não impede a fiscalização, não impede até a própria sanção administrativa. No entanto, havendo uma sanção por parte do Estado e do município, e é o município competente, vai prevalecer aquela sanção, aquela fiscalização feita pelo município competente para licenciar. Perfeito? Bem, e quais são essas etapas, então, para o licenciamento ambiental? Bom, o licenciamento ele é composto de 3 fases, né, de 3 etapas, e cada uma dessas fases, dessas etapas, ao final de cada uma delas, será concedida uma licença específica. Bom, então, a primeira fase, que nós chamamos de fase preliminar, dela decorre o que nós chamamos, o que a lei, que a norma do CONAMA chama de licença prévia. E o que essa licença prévia ela faz? Ela apenas aprova a localização e a concepção do empreendimento, apenas o projeto. Bom, o empreendedor vai fazer todo o estudo e vai fazer o projeto, vai fazer a análise. Esse projeto, esse empreendimento vai ser instalado em tal lugar, nesse lugar X. Aí o órgão ambiental vai analisar a documentação exigida para aquela primeira fase preliminar e vai então aprovar, vai conceder a licença prévia. Perfeito, se tiver tudo certo, você pode, seu empreendimento pode ser localizado ali, esse projeto que foi feito está ok. Não autoriza o início das obras, né? Essa licença prévia, ela autoriza apenas a localização. É nesse lugar que você vai instalar? Você fez, seu empreendedor, você fez toda a documentação correta? Eu autorizo, te dou licença prévia, você pode instalar ali, mas ainda não autoriza o início das atividades. Esta etapa é feita, né, na etapa de instalação, nessa fase em que será concedida a licença para instalação. Porque após concedida a licença prévia, autorizada a localização, o empreendedor vai ter que se submeter a outras análises, outros estudos sob o crivo do órgão ambiental, né? O órgão ambiental vai fazer as exigências necessárias para que aquele empreendedor consiga autorização para instalar o empreendimento, para
fazer as obras, iniciar as obras do empreendimento, mas ainda não iniciou. Apenas ao final dessa fase, o órgão ambiental autorizando, vai conceder a licença de instalação, aí o empreendedor já está autorizado a instalar o empreendimento, a iniciar as obras, já a construção, para que o empreendimento comece a ser erguido. Após dada a licença de instalação, outra etapa vai ser realizada, novos estudos, agora já mais voltados para quando essa atividade estiver em funcionamento, estiver em operação, quais os impactos, né? O que vai ser preciso de ser feito para minimizar esses impactos. Aí novos estudos são realizados, feitos pelo empreendedor, é o empreendedor que tem que arca com esses estudos, com essas análises, ele apresenta ao ente, ao órgão ambiental competente, o órgão deu aval, autorizou, vai conceder a licença de operação. Com a licença de operação, o empreendimento já pode funcionar. Ele já pode efetivamente abrir as portas e começar a atender as demandas econômicas lá do seu setor econômico. Então, perfeito. Então, as etapas do licenciamento são 3. Primeira, licença prévia. Segunda, licença de instalação, que apenas autoriza a instalação, né, a obra do empreendimento, e a operação, que vai autorizar o empreendedor a iniciar, a abrir as portas do seu empreendimento e a começar a funcionar. Correto? Bom, embora tenha todas essas etapas, essas análises, esses estudos feitos, as licenças concedidas, mesmo após a última licença, é possível a modificação, a suspensão ou o cancelamento da licença. Isso porque é possível que no decorrer dos estudos, do procedimento de licenciamento, ocorram situações não previstas, ou com situações que naquele momento o estudo não conseguia detectar, ou mesmo com situações em que o empreendedor tenha violado, né, ou realizado algum estudo que tenha violado os condicionantes, as normas legais. Então, descobrindo-se isso, o órgão ambiental identificando algumas dessas situações, primeiro, a violação ou a inadequação dos condicionantes, né? Porque cada etapa que é feita, o órgão ambiental vai impor condições para que a licença seja concedida. Se o órgão, ao final, depois de concedida toda a licença, identificar uma violação a respeito dessas condicionantes, ou mesmo da norma legal, é possível ou modificação ou suspensão ou até o cancelamento da licença. Se ocorrer omissão ou falta de informação relevante que subsidiaram a expedição da licença, né, o empreendedor se omitiu ou não descreveu corretamente alguma informação relevante para isso, a licença pode ser suspensa, modificada ou até cancelada. Ou na superveniência de graves riscos ambientais ou à saúde. Como eu disse, é possível que durante os estudos realizados não se consiga identificar algo que possa futuramente causar um dano, mas depois de concedida a licença de operação, depois que a atividade já abriu as portas, começou a operar, começou a funcionar, é possível que se descubra, se identifique algo, né, algum fator, alguma circunstância que possa trazer graves riscos ambientais à saúde. Casos já ocorreram de um caso muito conhecido de um shopping que foi instalado, construído depois de alguns anos já de funcionamento. Se descobriu que, né, no solo daquele shopping existia uma condição, um fator, uma circunstância que poderia gerar graves riscos à saúde, o risco ambiental. E aí a licença precisa ser cancelada e precisa ser revisto, precisa ser analisado se há algo que possa fazer para manter a atividade
e resolver o problema, ou talvez não, que seja o caso até de encerrar a atividade, dependendo da gravidade do fato. Enfim, o licenciamento ambiental e a licença não é algo definitivo, absoluto. Se surgir situações que possam gerar riscos graves ou situações que houve omissão ou violação de algum dever no licenciamento ambiental, é possível ser cancelado, é possível ser suspenso ou modificado, certo? Bom, dentro do licenciamento ambiental, existe uma possibilidade, dependendo do impacto do empreendimento, de ser necessário ser feito um estudo de impacto ambiental. Nesse caso, ele ocorre, né, e até tem previsão na própria Constituição, exigindo esse estudo, quando a obra ou atividade for potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Então, se esse adjetivo significativo é determinante para se saber se é preciso fazer um estudo de impacto ambiental ou não. Né? Se for significativo, junto com o licenciamento, antes da primeira licença, antes mesmo da licença prévia, e isso aí vai ser analisado pelo órgão ambiental a partir de critérios. Existem alguns empreendimentos que a própria norma exige porque já é considerado de significativa possível, né, causador de significativa degradação. Alguns empreendimentos já têm essa característica, então já se exige o estudo de impacto ambiental. Outros precisam ser analisados pelo órgão ambiental. Uma coisa é certa, antes mesmo da licença prévia, da primeira licença, esse estudo precisa ser realizado, se o empreendimento for potencialmente causador de significativa degradação ambiental. E esse estudo, ele será será obrigatória a realização de audiência pública quando houver solicitação por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos. Então, se o empreendimento já se definiu que ele é potencialmente causador de significativa degradação ambiental, o órgão ambiental, por si só, por discricionalidade, ele pode abrir para audiência pública, pode realizar audiência pública dependendo, né, do empreendimento, ou dependendo da relevância, da abrangência de pessoas atingidas. O próprio órgão ambiental pode realizar audiência pública, mas ele a audiência deve ser realizada se for solicitada por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos. Tem uma obra, um empreendimento que de significativo, pode causar significativo impacto lá no meu município, que vai estar para ser realizado, está sendo feito um estudo, precisa de ser feito. Eu vou lá, vamos fazer uma lista de mais 49 pessoas, porque nós queremos audiência pública, nós queremos falar, ser ouvido, nós queremos que outras pessoas tragam informações sobre esse empreendimento. 50 cidadãos assinaram, a audiência pública tem que acontecer, é obrigatória. Se a audiência acontecer, se a licença for concedida sem audiência pública, mesmo sendo solicitada por algum desses órgãos ou cidadãos, a licença é inválida, é nula. Correto? Então fica aí sobre o estudo de impacto ambiental. Tem outras informações mais aprofundadas que veremos em outro momento, mas por hora é informação mais geral sobre o tema. Perfeito? Correto, pessoal? Então, encerramos mais um vídeo. Falamos hoje sobre licenciamento ambiental, noções gerais, repito, apenas início, né? Um conhecimento inicial sobre o tema. E agradeço vocês por estar nos acompanhando. Não se esqueçam, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.